Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Lendo Livros pra você. Hoje vamos continuar mais um pouquinho aqui de Orgulho e Preconceito, vamos tentar avançar mais alguns capítulos na história. E, como vocês devem lembrar, no vídeo anterior, Elizabeth estava muito transtornada pensando na cartinha que Darcy entregou pra ela. Ela estava pensando ali nos dois pontos que ele falou e começando a repensar, né, o modo como ela julgou Darcy ali à primeira vista, né? Bom, vamos continuar aqui direto do capítulo 37. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like aí no vídeo e vamos nessa. Capítulo 37. Os dois cavalheiros deixaram Rosings na manhã seguinte. O Sr. Collins, que tinha esperado perto das hospedarias para fazer suas misuras de despedida, pôde levar para casa a agradável informação de que ambos pareciam gozar de boa saúde e exibiam um ânimo tão razoável quanto se poderia esperar, depois do cenário de melancolia que recentemente tomou Rosings. Então ele se apressou para ir até Rosings a fim de consolar Lady Catherine e a filha. E ao voltar, trouxe-lhes com grande satisfação uma mensagem de sua senhoria indicando que ela se sentia tão entediada a ponto de querer muito que todos fossem jantar com ela. Elizabeth não conseguia ver Lady Catherine sem se lembrar de que, se tivesse desejado àquela altura, lhe seria apresentada como futura sobrinha. Nem pôde deixar de pensar sem sorrir em como teria sido a indignação de sua senhoria. O que ela teria dito? Como teria se comportado? Eram perguntas com que ela se entretinha. O primeiro assunto foi a diminuição da comitiva de Rosings. Eu lhes garanto que estou sentindo muito, disse Lady Catherine. Creio que ninguém sente a falta de amigos como eu sinto, mas sou particularmente apegada a esses dois jovens, e sei que ambos são muito apegados a mim. Eles ficaram muito tristes de partir, mas sempre ficam, né? O querido coronel pareceu manter razoavelmente seu ânimo até o último momento. Mas Darcy deu a impressão de sentir uma dor aguda. Acho que até mais do que no ano passado. Seu apego com Rosings com certeza está aumentando. Acho que não é por causa disso não. Não sei se é por isso não, tá? Mas tá bom. O Sr. Collins tinha um elogio e uma alusão a fazer, aos quais tanto a mãe como a filha sorriram em resposta. A Jane Austen não tá nem mais escrevendo os discursos de Collins. Só tá falando, ele falou um negócio lá e eles gostaram, todo mundo gostou. Todos aplaudiram. Lady Catherine comentou depois do jantar que a Sra. Bennet parecia desanimada e imediatamente deu conta de explicar o desânimo, supondo que ela não gostaria de voltar para casa logo. E então acrescentou: mas se esse for o caso, você precisa escrever a sua mãe implorando que a deixe ficar um pouco mais. A Sra. Collins ficará muito grata por sua companhia, tenho certeza disso. Agradeço muito, Vossa Senhoria, pelo gentil convite, replicou Elizabeth, mas não está em meu poder aceitá-lo. Preciso estar na cidade no próximo sábado. Ora, de qualquer modo, você só terá permanecido aqui durante 6 semanas. Eu esperava que você fosse ficar 2 meses. Eu disse isso para a Sra. Collins antes de você vir. Não pode haver motivo para você partir tão cedo. A Sra. Bennet com certeza pode ficar longe de você mais uma quinzena. Mas meu pai não, respondeu Elizabeth. Ele me escreveu na semana passada pedindo que eu voltasse logo. É claro que se sua mãe consegue suportar a distância, seu pai também consegue. Filhas nunca são muito importantes para um pai. Caramba, tu falou isso mesmo? Se você ficar mais um mês inteiro, eu poderia levá-la a Londres, pois vou até lá no começo de junho passar uma semana. E como Dawson não se incomoda em tomar a caleche... Caleche, nota, carruagem de 2 assentos descobertos com 4 rodas. Provavelmente aquela carruagem mais padrão que a gente está acostumado a ver. Deixa eu ver uma imagem aqui, peraí. É isso mesmo, tá aqui a caleche. Como o Dawson não se incomoda em tomar a caleche, haverá espaço suficiente para você. E na verdade, se estiver fazendo frio, eu não me oporia a levar ambas, tendo em vista que nenhuma das duas ocupa muito espaço. Moça, pelo amor de Deus, caraca. A senhora é pura bondade, mas acredito que preciso me ater ao plano original, disse Elizabeth. Lady Catherine pareceu se resignar. Sra. Collins, você deve enviar um criado com elas. Sabe que sempre falo o que penso e não consigo... Sabemos. E não consigo conceber a ideia de 2 jovens viajando sozinhas. É altamente inapropriado. Você deve dar um jeito de enviar alguém. Tenho a maior aversão do mundo por esse tipo de coisa. Mulheres jovens devem ser sempre adequadamente protegidas e assistidas de acordo com sua condição social. Quando minha sobrinha Georgiana foi a Ramsgate no verão passado, a irmã de Darcy, né?
e insistir que 2 criados fossem com ela. De outro modo, a chegada da senhorita Darcy, filha do Sr. Darcy, e de Lady Anne, não aparentaria decoro. Eu me atento muito a esse tipo de coisa. Você deve enviar John com as 2, Sra. Collins. Fico feliz que tenha me ocorrido falar disso, pois seria mesmo muito desonroso para você deixá-las irem sozinhas. Meu tio mandará um criado até nós. Ah, seu tio? Ele mantém um criado, é? Fico muito feliz em saber que você tem alguém que pensa nessas coisas. Onde trocarão de cavalos? Ah, em Bromley, é claro. Se você mencionar meu nome na estalagem Bell, eles vão te ajudar. Lady Catherine tinha muitas outras perguntas a fazer a respeito da jornada, e como nem todas eram respondidas por ela mesma, era necessário prestar atenção, o que Elizabeth considerou uma sorte. Do contrário, com a mente tão ocupada, poderia ter se esquecido de onde estava. Devia guardar a reflexão para as horas solitárias. Sempre que estava sozinha, rendia-se aos pensamentos com imenso alívio e não passava um dia sem que saísse para uma caminhada solitária, na qual se deixava levar pelo deleite de rememorar lembranças desagradáveis. Estava quase decorando a carta do Sr. Darcy. Estudou cada frase e seus sentimentos em relação ao autor às vezes se tornavam imensamente diferentes. Quando se lembrava do estilo da abordagem dele, enchia-se de indignação, mas quando considerava o quanto o condenou e o censurou injustamente, sua fúria se voltava contra si mesma, e os sentimentos frustrados dele se tornavam um objeto de compaixão. O apego dele a tornava grata e seu caráter despertava respeito. No entanto, não conseguia aprová-lo, nem conseguia por um momento sequer se arrepender de tê-lo recusado, nem sentir a menor inclinação de jamais vê-lo de novo. Lizzie, tô de olho, viu? O comportamento passado dela era fonte de vergonha e arrependimento, e os defeitos infelizes de sua família um objeto de ainda mais pesado desgosto. Isso aí eu discordo, já falei, né? Deixa as pessoas. Cada um deles era incorrigível. Seu pai, satisfeito em rir delas, nunca se esforçaria para conter a frivolidade selvagem das filhas mais novas. Não sei se deveria. E sua mãe, com maneiras tão distantes das corretas, não tinha nenhuma noção do mal que causava. Elizabeth várias vezes se juntou a Jane para tentar conter a imprudência de Catherine e de Lydia, mas que chance de melhor havia quando eram apoiadas pela indulgência da mãe. Catherine, de cabeça fraca, irritadiça e completamente sujeita às vontades de Lydia, sempre se sentiu afrontada pelos conselhos das irmãs mais velhas. E Lydia, obstinada e desleixada, mal as ouvia. Eram ignorantes, ociosas e vaidosas. Enquanto houvesse um militar em Meryton, flertariam com ele, e enquanto Meryton ficasse apenas uma caminhada de Longbourn, sempre iriam até lá. Outra preocupação predominante era a ansiedade que sentia por Jane. A explicação do Sr. Darcy, ao trazer o Sr. Bingley de volta às suas boas graças, também intensificava a consciência do que Jane perdeu. A afeição dele se provou sincera, sua conduta limpa de toda culpa, a não ser pela absoluta confiança no amigo. Assim, como era penoso o pensamento de que Jane foi privada pela estupidez e falta de decoro da própria família, de uma situação tão desejável sob todos os aspectos, tão cheia de vantagens e de uma felicidade tão promissora. Quando acrescentava a essas lembranças as novas dimensões do caráter de Wickham, era fácil compreender que o ânimo alegre dela, que raramente se deprimiu antes, agora estivesse tão afetado a ponto de tornar quase impossível para Elizabeth parecer razoavelmente bem disposta. As visitas a Rosings foram tão frequentes durante a última semana de sua estadia quanto haviam sido na primeira. Foram lá até a última noite e sua senhoria outra vez fez perguntas minuciosas sobre os detalhes da jornada, dando-lhes instruções quanto ao melhor método de fazer as malas, tão imperativa a respeito da necessidade de colocar os vestidos do único modo correto, que Maria se sentiu obrigada ao voltar, a desfazer todo o trabalho da manhã e refazer a mala. Quando se despediram, Lady Catherine, com grande condescendência, desejou-lhes boa viagem e convidou-as a voltarem a Hunsford no ano seguinte. A senhorita de Bourgh até se empenhou em fazer uma reverência e estender a mão para as duas. Que bom, né? Legal. Capítulo 38. Na manhã de sábado, Elizabeth e o Sr. Collins encontraram-se no café da manhã alguns minutos antes de as outras aparecerem, e ele aproveitou a oportunidade para fazer as cortesias de despedida que julgava indispensáveis. Lá vem o Sr. Collins, se prepara. Não sei se a Sra. Collins já expressou quanto considerou bondosa sua vinda até nós, disse ele. Mas estou muito certo de que você não deixará esta casa sem receber os agradecimentos dela. Garanto que apreciamos muito a bondade de sua companhia. Sabemos quão pouco nossa humilde moradia tem a oferecer para instigar alguém a vir.
Nosso modo simples de viver, os recintos pequenos e os poucos criados, bem como o pouco que vemos do mundo, tornam Hunsford extremamente entediante para uma jovem dama como você. Mas espero que nos creia gratos pela condescendência e que fizemos tudo em nosso poder para evitar que sua estadia fosse desagradável. Elizabeth manifestou sua gratidão e alegria com vivacidade. Passou 6 semanas em grande divertimento e o prazer de estar com Charlotte e as gentis atenções que recebeu faziam com que ela se sentisse grata. O Sr. Collins ficou contente e com uma solenidade mais sorridente replicou: Fala, Sr. Collins. O cara chato. É meu maior prazer ouvir que seu tempo aqui não foi desagradável. Com certeza fizemos nosso melhor e felizmente estava em nosso poder apresentar você a convivência mais elevada. E por causa de nossa relação com Rosings, o meio frequente de variar o cenário deste humilde lar, acho que podemos nos lisonjear pensando que sua visita a Hunsford não tenha sido completamente fastidiosa. Sei nem que palavra é essa. Vamos descobrir aqui rapidinho. Fastidiosa. Ah, tá aqui, ó. É aquilo que provoca fastio, que é fatigante ou enfadonho, maçante, que entedioso, chato. Continuando, nossa situação com relação à família de Lady Catherine é de fato um tipo de vantagem extraordinária, uma bênção que poucos podem se vangloriar. Você viu em que pé estamos, viu nossos frequentes compromissos lá. Na verdade, devo reconhecer que com todas as desvantagens dessa humilde casa paroquial, não considero que seus residentes sejam dignos de pena, considerando nossa intimidade com Rosings. Palavras eram insuficientes para a grandeza dos sentimentos do Sr. Collins, o que o obrigou a circular pela sala, enquanto Elizabeth tentava unir cortesia e verdade com algumas frases curtas. Você pode, na verdade, levar um relato bastante favorável de nós, a Rashford, minha querida prima. É o Sr. Collins falando ainda. Eu me lisonjeio em pensar que pelo menos você poderá fazer isso. Fui uma testemunha diária das grandes atenções de Lady Catherine e a Sra. Collins e confio inteiramente que não lhe parecerá que sua amiga contraiu um infeliz... Ele ia dizer matrimônio aqui? O que vocês acham? Um infeliz destino, um infeliz matrimônio, um infeliz o quê? Continuando. Mas sobre isso é melhor não falarmos, apenas me permita lhe garantir, minha querida senhorita Elizabeth, que lhe desejo do fundo do coração igual felicidade no casamento. Eu e minha querida Charlotte temos uma somente e um só modo de pensar. Em tudo guardamos notável semelhança de caráter e de ideias. Parece que fomos feitos um para o outro. Não sei, cara. Tu pediu Elizabeth em casamento num dia, no outro dia já tava casado com a prima dela. Mas tá bom, né? Não que vocês não sejam felizes, mas eu acho que você tá exagerando. Elizabeth pôde afirmar com segurança que a felicidade era imensa quando era esse o caso, e acrescentou com igual sinceridade que acreditava e se alegrava com o bem-estar doméstico dele. Entretanto, não ficou triste ao ter aquele recital interrompido pela entrada da moça de quem falavam. Pobre Charlotte, era tão melancólico abandoná-la ao convívio daquelas pessoas. No entanto, ela escolheu de olhos abertos e, apesar do evidente pesar pela partida das visitantes, não pareceu lastimá-la. Lastimar a escolha, no caso, né? Seu lar e sua responsabilidade, sua paróquia e seu aviário, e todos os interesses relacionados ainda não haviam perdido o encanto para a dona de casa. Que bom, muito bom. Enfim, o coche chegou. Subiram as malas, colocaram os embrulhos na parte de dentro e declararam estar tudo pronto. Depois de uma despedida afetuosa entre as amigas, o Sr. Collins acompanhou Elizabeth até a carruagem e, enquanto cruzavam o jardim, ele a encarregou de oferecer seus cumprimentos à família Bennet, sem deixar de agradecer a bondade que tiveram em recebê-lo em Longbourn no inverno, e suas saudações ao Sr. e à Sra. Gardiner, apesar de não os conhecer. Depois, a ajudou a subir, e Maria em seguida estava prestes a fechar a porta, quando de repente as lembrou com alguma consternação de que haviam se esquecido de deixar alguma mensagem para as damas de Rosings. Mas é claro que seus humildes cumprimentos serão entregues a elas, ele acrescentou, com um profundo agradecimento pela bondade delas enquanto vocês estiveram aqui. Elizabeth não fez objeção, então a porta foi fechada e a carruagem partiu. Meu Deus! Gritou Maria, depois de alguns minutos de silêncio. Parece que só faz um dia ou dois desde que chegamos e tantas coisas aconteceram. Tantas mesmo, disse Elizabeth, né? Com um suspiro.
Jantamos 9 vezes em Rosings e além disso tomamos chá lá em 2 ocasiões. Quanta coisa eu vou ter para contar. Elizabeth acrescentou para si mesma. E quanto vou ter para esconder. A viagem transcorreu sem muita conversa e nenhum problema, e menos de 4 horas depois da partida de Hunsford chegaram à casa do Sr. Gardiner, onde permaneceriam durante alguns dias. Jane parecia bem, e Elizabeth teve pouca oportunidade de analisar seu ânimo em meio aos vários compromissos que a tia bondosamente lhes reservou. Mas Jane iria para casa com ela, e em Longbourn Elizabeth teria bastante tempo livre para observá-la. Nesse ínterim, não foi sem esforço que esperou pela chegada a Longbourn, quando contaria a Jane sobre o pedido do Sr. Darcy. Saber que tinha poder de revelar a Jane algo que a surpreenderia muito e ao mesmo tempo contentaria a parte da própria vaidade que ainda não conseguiu calar com o bom senso, era tamanha tentação para Elizabeth que, não fosse seu contínuo estado de indecisão sobre até onde devia falar, dificilmente teria conseguido se controlar. Temia que, quando iniciasse o assunto, acabasse contando algo sobre Bingley, o que só magoaria mais a irmã. Cara, eu não sei. Levando em consideração que Jane, né? Levando em consideração que Jane é minha irmã, eu contaria. Eu não esconderia essa parte não. O que vocês acham? Conta aí embaixo. Capítulo 39. Na segunda semana de maio, as 3 jovens damas partiram juntas da rua Grace Church para uma outra cidade em Hertfordshire. E conforme se aproximavam da estalagem onde o coche do Sr. Bennet iria buscá-las, logo discerniram, em razão da pontualidade do cocheiro, Kitty e Lydia olhando pela janela de uma sala de jantar no andar de cima. Já fazia 1 hora que as meninas estavam no lugar, alegremente ocupadas em visitar o chapeleiro, observar o soldado de guarda e preparar uma salada com pepinos. Depois de darem boas-vindas às irmãs, elas triunfantemente exibiram a mesa posta com o tipo de carne fria de que dispõem normalmente as estalagens, falando: "Não é incrível? Não é uma surpresa desagradável? Nós queríamos pagar para todos, mas vocês precisam nos emprestar dinheiro porque acabamos de gastar todo o nosso naquela loja", disse Lydia, mostrando suas compras, e acrescentou: "Olhem só, comprei essa touca. Não achei tão bonita, mas achei que podia tanto comprar como não comprar. Tanto faz, né? Vou desmanchá-la assim que chegar em casa e ver se consigo refazê-la de um jeito melhor." E quando suas irmãs disseram que a peça era feia, ela acrescentou com perfeita indiferença: "Ah, mas havia 2 ou 3 muito mais feias na loja, e quando eu tiver comprado um cetim de cor bonita para redecorá-la, acho que vai ficar bem razoável. Além disso, tanto faz o que se vai usar nesse verão depois que a milícia do condado deixar Meryton, e os soldados vão embora em uma quinzena." "Vão mesmo?" perguntou Elizabeth, com a maior satisfação. Vão montar o acampamento militar perto de Brighton. E quero muito que papai nos leve lá no verão. Seria um plano delicioso e ouso dizer que não custaria nada. Mamãe também queria muito ir. Imagine só que verão triste teremos se não formos." "Ah, sim", pensou Elizabeth. "Esse seria um plano ótimo mesmo, que acabaria conosco de vez. Meu Deus, Brighton! E um acampamento inteiro de soldado. Para nós que já ficamos de pernas pro ar com apenas um reles regimento e com os bailes mensais em Meryton. Tem algumas novidades para vocês", disse Lydia, assim que se sentaram à mesa. "Adivinhem, são ótimas notícias maravilhosas e sobre certa pessoa de quem todas gostamos." Jane e Elizabeth se entreolharam e dispensaram o garçom. Lydia riu e disse: Sim, isso é bem típico da formalidade da descrição de vocês. Acharam que o garçom não deveria ouvir, como se ele se importasse. Ouso dizer que ele costuma ouvir coisa bem pior do que vou dizer. Mas ele é um moço tão feio. Estou feliz." Calma, Lydia. "Estou feliz por ele ter ido embora. Nunca vi um queixo tão comprido na minha vida. Bom, mas agora minhas novidades. São sobre o querido Wickham. Bom demais pro garçom, não é? Não há perigo de Wickham se casar com Mary King. Aí está. Ela foi para casa do tio em Liverpool e foi para ficar. Wickham está a salvo." "E Mary King está a salvo", acrescentou Elizabeth. "A salvo de uma união imprudente no que diz respeito à fortuna." "Ela é uma grande tonta de ter ido embora, se gostava dele." Acho que Lydia falando. "Mas espero que não exista um apego forte de nenhum dos dois", disse Jane. "Com certeza, não da parte dele. Posso afirmar, ele nunca deu a mínima para ela. Quem poderia gostar de uma coisinha tão feia e sedenta? E sardenta?" Caraca. Elizabeth ficou chocada ao pensar que, por mais que fosse incapaz de tamanha grosseria ao se expressar, a grosseria da opinião não diferia muito da sua, que ela antigamente julgava liberal. Assim que todas comeram, as mais velhas pagaram a conta, pediram a carruagem e, com algumas manobras, a comitiva inteira subiu no transporte com todas as suas caixas, cestos de costura
e embrulhos e o inoportuno acréscimo das compras de Kitty e de Lydia. Aí, ó, o banquete. Temos o que aqui? Temos um peixe, salada, umas frutinhas. Isso aqui eu vou dizer que é ou é macarrão ou é sopa. E é isto. Algumas velas, vinho. Como é bom estarmos assim apertadas, exclamou Lydia. Estou feliz de ter trazido minha touca, nem que seja pela diversão de ter uma chapeleira a mais. Bem, agora vamos ficar bem confortáveis e aconchegadas e falar e rir o caminho inteiro para casa. E em primeiro lugar, vamos ouvir o que aconteceu desde que vocês foram embora. Viram homens agradáveis? Andaram flertando? Eu tinha grandes esperanças de que alguma de vocês conseguisse um marido antes de voltar. Jane logo será uma velha solteirona. Ela tem quase 23. Pra tu ver, né? Eu aqui com meus 29, então, sou um idoso. Por Deus, que vergonha eu sentirei se não tiver me casado até os 23. Tia Phillips quer tanto que vocês consigam maridos, vocês nem imaginam. Ela disse que seria melhor que Lizzie tivesse ficado com o Sr. Collins, mas eu acho que isso não seria nem um pouco divertido. Sim, eu como queria me casar antes de todas vocês. E então, seria eu a responsável por acompanhar vocês a todos os bailes. Ai de mim, nós nos divertimos tanto no outro dia na casa do Coronel Foster. Eu e Kitty íamos passar o dia todo lá, e a Sra. Foster prometeu que haveria um pouco de dança à noite. Aliás, eu e a Sra. Foster somos tão amigas. E então, ela convidou as duas Harrington, mas Harriet estava doente, e por isso Pen teve de ir sozinha. E então, o que você acha que a gente fez? Nós vestimos Chamberlain com roupas de mulher para ele se passar por uma dama. Imagine só a diversão. Nenhuma viva alma sabia, só o coronel e a Sra. Foster e eu e Kitty. E minha tia, porque precisamos pegar emprestado um vestido dela, né? E vocês não imaginam como ele ficou bem. Tá bom, né? Quando Dane, Wickham e Pratt e 2 ou 3 outros homens chegaram, eles não o reconheceram. Senhor, como eu ri. E a Sra. Foster também. Eu achei que fosse morrer. E foi isso que fez os homens suspeitarem de algo, e eles logo descobriram qual era o problema. Com esse tipo de histórias de festas e brincadeiras, Lydia, com a ajuda das sugestões e dos acréscimos de Kitty, empenhou-se em divertir as companheiras por todo o caminho até Longbourn. Elizabeth escutava o mínimo que podia, mas não podia evitar ouvir a frequente menção ao nome de Wickham. A recepção delas em casa foi a mais gentil. A Sra. Bennet exultou ao ver Jane com sua beleza irredutível e mais uma vez durante o jantar, o Sr. Bennet disse voluntariamente a Elizabeth. Aqui eu não entendi a parte do voluntariamente. Como assim? Você tem que dizer isso voluntariamente, porque senão você não diz? Ele disse voluntariamente. Estou feliz que esteja de volta, Lizzie. O grupo da sala de jantar era grande, pois quase todos os Lucas tinham vindo encontrar Maria e ouvir as novidades. E vários assuntos os ocuparam. Lady Lucas perguntava a Maria sobre o bem-estar e sobre o aviário da filha mais velha. A Sra. Bennet tinha a ocupação dupla. De um lado ouvindo os relatos de Jane, que não estava sentada muito perto, sobre a moda em voga, e do outro lado, repassando as informações para as irmãs Lucas mais novas. Lydia... entendi. Jane ia contando para ela de um lado, só que Jane estava longe. E aí ela ouvia o que Jane falava e repassava para as Lucas do outro lado dela. Famoso telefone sem fio. Lydia, com a voz mais alta do que a de qualquer outra pessoa, enumerava os vários prazeres da manhã a quem quisesse ouvi-la. Ah, Mary, ela disse, eu queria que você tivesse ido conosco porque nos divertimos tanto. Enquanto estávamos indo, eu e Kitty fechamos as cortinas e fingimos que não tinha ninguém no coche. E eu teria ido assim o caminho todo se Kitty não tivesse ficado enjoada. E quando chegamos ao George, acho que nos comportamos lindamente porque demos às 3 o melhor almoço frio do mundo. E se você tivesse ido, eu teria ganhado também. E quando voltamos foi tão divertido, pensei que nunca conseguiríamos subir no coche, estava morrendo de rir. E ficamos tão alegres em todo o caminho para casa, falamos e rimos tão alto que devem ter nos ouvido a 10 km de distância. E a isso Mary respondeu com seriedade. Longe de mim, minha querida irmã, desvalorizar esses prazeres, sem dúvida são adequados às mentes femininas em geral. Porra, Mary, tu é palestrinha também, cara. Mas confesso que eles não me encantam. Eu prefiro infinitamente um livro. Mas dessa resposta, Lydia não ouviu uma só palavra. Ela mal escutava qualquer pessoa por mais de meio minuto e nunca prestava atenção em Mary. De tarde, Lydia insistiu com o resto das meninas para caminharem até Meryton e verem como estavam todos, mas Elizabeth se opôs ao plano com firmeza.
Não queria que se falasse das irmãs Bennet como moças que não conseguiam passar metade de um dia em casa sem ir atrás de militares. Também havia outra razão para sua oposição. Receava ver o Sr. Wickham outra vez e decidiu adiar a ocasião o máximo possível. Não podia expressar seu consolo em saber da breve partida do regimento. Em 2 semanas eles iriam embora. E depois de irem, ela esperava que não houvesse mais nada para afligi-la a respeito desse assunto. Não fazia muitas horas que estava em casa quando descobriu que o plano a respeito de Brighton, ao qual Lydia fez alusão na estalagem, andava sendo frequentemente discutido pelos pais. Elizabeth viu logo que o pai não tinha a menor intenção de ceder, mas as respostas dele eram ao mesmo tempo tão vagas e ambíguas que a mãe, embora desmotivada, ainda não tinha desistido de convencê-lo. Amigos. Complicado. Bom, mas por hoje então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal para continuar acompanhando. E eu te vejo no próximo vídeo aqui para a gente ler o capítulo 40. Então, um grande abraço e até a próxima.